Olá, com muita alegria, hoje eu recebo minha amiga Sônia Lopes, PhD em Biologia, professora aposentada do Instituto de Biociências da USP, Universidade de São Paulo, autora de inúmeros livros de importância para o ensino de Biologia e Ciências da Natureza. E que está lançando em parceria com Átila Yamarino esse livro que você vê aí, Coronavírus, explorando a pandemia que mudou o mundo. Sônia, muito obrigado por atender o meu convite para falar comigo e para falar conosco sobre coronavírus, sobre a possibilidade de como isso pode ser explorado no Enem, em vestibulares, e falar também sobre várias questões que são inerentes a esse contexto. Muito obrigado. Eu queria começar te perguntando já de bate-pronto, como é que surgiu essa parceria com Átila e como surgiu a ideia da obra e em que consiste essa obra que você está lançando? Bom, antes de mais nada, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. O Canto é um amigo muito querido, um profissional que eu admiro demais. Então, muito bom estar aqui com você, Canto, e com os seus assinantes, os seus seguidores, que são muitos, não é? Muito obrigado. Me deixa muito, muito feliz por isso. Essa obra, a minha parceria com o Átila, ela é bem mais antiga, né? O Átila foi meu aluno na graduação, depois seguiu a vida dele aí na carreira, na pesquisa, e chegou um determinado momento da vida dele que ele me procurou, porque ele estava preocupado ou querendo entrar para a área de ensino e valorizando também a questão da divulgação científica que ele já vinha fazendo. Então, ele entrou em contato comigo e eu tenho por hábito acolher os estudantes, eu acho muito importante ouvi-los, sempre ouvir os estudantes. E a parceria deu certo porque eu gostei muito do que ele estava propondo para fazer. Demos um curso de internet no ensino, que foi um curso primeiro de extensão universitário lá no IBUSP. Depois transformamos isso numa disciplina optativa livre de licenciatura. Foi um absoluto sucesso, só que daí me aposentei, a disciplina acabou, mas o Átila continuou comigo fazendo materiais digitais para as minhas obras de biologia, né? Ele tem aquela linguagem uma linguagem bem jovial e colaborou muito na produção desses materiais comigo e com o Sérgio Rosso, que é meu coautor nas obras de biologia, né? Aí nós fizemos, quando eu fui para a Moderna, uma obra de projetos integradores, que o Átila eu chamei para escrever, né, junto com a professora Rosana Louro, da USP também, e o professor Sérgio Rosso. Foi aprovada no PNLD, tá aí, vai estar aí e também será divulgada no mercado particular, muito bom. Isso foi antes da pandemia. A gente entregou o livro foi para o MEC para análise no começo do ano, já estava começando essa história de uma possível doença respiratória grave em Wuhan. Enfim, a pandemia surgiu, o Átila se envolveu muito na divulgação dessas ideias e aí ele me procurou e falou, bom, professora, acho que nós temos que conversar, tentar trazer isso para uma forma de um livro didático com um conteúdo sistematizado. E dada a nossa afinidade, falei, vamos lá e, enfim, elaboramos a ideia do material, apresentamos para a editora Moderna, que gostou, encampou a ideia e produzimos a obra, né? Então foi uma parceria, é o fruto de uma parceria já de longa data e um fruto de uma afinidade muito grande na maneira de pensar, na preocupação com aquilo que a gente quer divulgar para os jovens e para o público em geral, né? Então veio basicamente dessa ideia. E qual que é a ideia básica com o livro? O que vocês pretendem atingir? Qual é a meta dele? A que público se destina? Então, essa obra a gente pensou inicialmente em fazer para ensino médio, mas à medida que a gente foi escrevendo, a gente percebeu que ela poderia atingir um público maior. É um livro escrito com uma linguagem didática, que sistematiza um conhecimento que foi adquirido desde o surgimento da doença até setembro de 2020, né? Uhum. E nós sistematizamos esse conhecimento, organizando esse conhecimento com o objetivo de esclarecer o que é esse vírus, de onde ele veio, como ele é transmitido. Nós procuramos sempre reforçar na obra uma coisa que estava nos incomodando muito, que é a valorização da ciência, o combate ao negacionismo,
a questão toda das fake news que estavam começando a circular muito em relação a tudo, as medidas profiláticas, de onde veio esse vírus, enfim, as notícias falsas circulando com uma intensidade muito grande, as pessoas querendo informações confiáveis, né? Então, a gente achou que seria um momento de organizar um conteúdo que pudesse mostrar a visão dessa pandemia com o olhar da ciência, porém interdisciplinar. Então, ela não é uma obra de biologia, é muito importante dizer isso. Foi escrita por 2 biólogos, mas não é uma obra de biologia, ela contém biologia. Então, nosso objetivo foi, primeiramente, apresentar quem são os coronavírus, como eles surgiram, como ele se reproduz na célula, né? Até para entender como é que esse vírus se multiplica no nosso corpo, os efeitos no nosso sistema imune, como o nosso sistema imune reage a ele, com aquilo que a gente sabe, muito, muito mais está se descobrindo, mas o que se sabia até aquele momento, as formas de transmissão, o porquê a higienização das mãos, não simplesmente falar higienize as mãos, mas explicar porquê. Aí entra a química, entra um pouco da física, quando a gente fala da dispersão pelos aerossóis ou pelas gotículas de saliva, a importância das máscaras, os poros das máscaras, como que isso funciona. Então, uma explicação científica para isso. E nós achamos fundamental colocar a visão mais da área de humanidades, né? Então, a gente puxa para aspectos socioeconômicos, aspectos que são relevantes numa pandemia. Falamos em índices de vulnerabilidade, associando isso com onde a Covid foi mais intensa. Nós analisamos IDH, o índice Gini, enfim, lançamos mãos de ferramentas que são importantes para se entender uma pandemia no seu contexto socioeconômico, social, demográfico, com muitos gráficos. As pessoas estão vendo gráficos, né? Quantidade de casos por dia, quantidade de casos acumulados, ora um gráfico com uma forma, com um número total, ora por milhão de habitantes, ora usando escala logarítmica, ora falando em média móvel. Afinal, o que é tudo isso, né? Então, nós procuramos trazer numa linguagem, em 2 dos capítulos, a gente se preocupou em trabalhar os dados, como se lê esses dados associados aí à questão socioeconômica. E fizemos um histórico das pandemias, não é? As principais pandemias que aconteceram no mundo ao longo do tempo, para ver o que nós podíamos tirar, aprender com elas. Não é? O que aprendemos e não aprendemos com elas. Então, tem uma visão panorâmica das pandemias, da história das pandemias. Isso o pessoal da área de história e de geografia pode ampliar ainda muito mais, possibilitando nas escolas um trabalho interdisciplinar muito bom, né? E temos também uma linha do tempo, que é o último capítulo, que fecha, em que a gente faz um balanço da situação e analisa desde a origem, escolhendo alguns eventos que nós consideramos um pouco mais relevantes naquele momento, e a gente pede para que as pessoas, ao lerem aquela linha do tempo, se coloquem nela, porque esse é um registro histórico, né? Nós estamos vivendo um momento histórico, a gente não pode deixar de registrar isso, é impressionante. Então, isso tudo nos mobilizou demais. E uma coisa assim, até, desculpa te interromper, mas o que eu tinha que falar é que as pessoas começaram com essa Covid a acompanhar de perto o trabalho dos cientistas. Acho que é um momento ímpar. Então, os papers saindo antes de serem revisados por pares, isso caindo na boca do povo, vamos dizer assim, isso entrando na conversa do dia a dia das pessoas, as pessoas acompanhando, olha, saiu um trabalho que diz isso, olha, saiu um trabalho que diz aquilo. Então, é um momento tão rico de discussão que a gente achou que não podíamos perder por esses vários aspectos. É um assunto que precisa ser discutido, ser conhecido, aproveitar esse momento da valorização da ciência e trazer assim um momento de reflexão. E a gente achou que esse era um momento ideal. Queríamos ter lançado um pouco antes, mas não deu. Mas enfim, acho que o timing foi bom. E aí
durante a produção, a gente viu que ele poderia ser para o público escolar, mas também para um público não escolar, porque é um tema muito abrangente, né? Então, é uma obra que foca o esclarecimento dessa pandemia com uma linguagem didática. Eu assisti ao evento de lançamento do livro, achei um evento espetacular. O livro recomendo para todos que estão nos assistindo nesse momento, vale a pena, é uma leitura indispensável para todos aqueles que gostam de ciências da natureza, são dessa área ou que têm interesse por serem cidadãos informados, minimamente informados acerca de um assunto extremamente importante. E por falar nessa questão de informação, de cidadania, a gente tem hoje muitos termos da ciência caindo em uso na linguagem corriqueira. Entre eles, por exemplo, código genético. E há, às vezes, o uso indevido de expressões como essa. Por exemplo, Sônia, por que é incorreto quando uma matéria de jornal veicula que o código genético do coronavírus que causa a Covid-19 foi desvendado? Onde está o erro nesse pensamento? Então, esse é um erro tão comum, isso é uma das outras coisas que a gente também se preocupou, não é? Cada vez mais esses termos estão fazendo parte do dia a dia das pessoas e é importante que a gente compreenda o significado deles. Então, o código genético é universal. O código genético corresponde à trinca de bases associadas à proteína, a aminoácidos, né, que vão fazer parte das proteínas, não é? Então, o código genético, ele é universal e a confusão que o pessoal faz em geral é com o genoma, que é o conjunto de todas as bases nitrogenadas do DNA de um organismo, né? Então, quando a gente fala que conseguimos sequenciar o genoma do vírus e não o código genético do vírus, o código genético já está definido. Lógico, hoje em dia a gente sabe que existem trabalhos aí que mostram que tem mais 2 aminoácidos aí, mas acho que não vale a pena comentar nesse momento, mas o código genético é universal, está definido e ele é comum desde vírus até todos os demais seres celulares, ele é comum. Então, quando a gente fala de genoma, sequenciamos o genoma do vírus, é o genoma do vírus, que é o conjunto das bases nitrogenadas daquele organismo. Então, é importante isso. Na virada do século, por exemplo, tivemos o projeto Genoma Humano. Ele não era Exato. chamado de código genético humano, né? Que se desvendou o genoma. Mas é impressionantemente comum, né? Uhum. Então é bom a gente esclarecer esses termos, né? E também com relação, assim, quando a gente pensa no genoma e nas ferramentas da biologia molecular que hoje estão bem avançadas, tanto é que graças a esses avanços todos, nós conseguimos logo identificar que se tratava de um coronavírus e tentar fazer a análise genética comparando o genoma dele com outros coronavírus para tentar entender a origem desse vírus, né? Então aí foi uma outra questão de muito boato também, né? Então, essa questão de que o vírus foi criado em laboratório, que ele foi concebido como uma arma genética, o que a ciência pode, como a ciência pode nos ajudar a entender se isso tem ou não fundamento, se isso pode ou não ser verdadeiro, com base em quê? Então, justamente na análise comparativa do material genético, ou seja, do genoma, dos vírus em geral, dos coronavírus, daqueles organismos que a gente já conhece o genoma e comparar, fazer uma análise comparativa das sequências de base, ver quais são as sequências que se relacionam e poder entender de onde esse vírus pode ter surgido. Então, é um estudo que nos permite entender a origem dos diversos... Aliás, isso é feito para várias situações, né? No caso, você consegue definir da onde é a origem do vírus, né? E no caso de coronavírus, já está muito bem estabelecido que os principais reservatórios os principais são os morcegos.
Então, tem muitos estudos com coronavírus já, e a gente sabe que os morcegos são um reservatório importante, e dos morcegos se passa por um animal intermediário até chegar numa possível contaminação humana. Então, esse trajeto é conhecido para outros coronavírus que infectam humanos, então se conhece, inclusive, o trajeto desse vírus, e no caso do coronavírus, desse novo coronavírus, muito provavelmente o animal intermediário, isso ainda está em estudo, é o pangolim, né? Então, esse é um estudo comparativo de genomas, e a biologia molecular, ela permite que esse estudo seja feito para a gente poder entender parentescos. Essa comparação de genomas é feita para teste de paternidade, é feito para várias situações, né? Então, a gente consegue traçar a partir daí. Quer dizer, não foi criado em laboratório, existem todos os estudos que evidenciam a origem desta maneira, né? São as zoonoses que a gente tanto fala, e as zoonoses têm se tornado mais comuns à medida que zoonoses são infecções que vêm de animais, né? Que nos afetam vindo de animais. E nós temos vários exemplos de zoonoses. E as zoonoses estão se tornando mais comuns justamente em função da degradação ambiental, devastação. A gente se aproxima mais, devasta um ambiente, há uma construção de áreas urbanas, você acaba entrando em contato com animais silvestres, ou no caso, ali em Wuhan, eles têm o hábito de comer animais silvestres que são vendidos vivos ali nas feiras, entra-se muito em contato com esse tipo de organismo, né? Então, as chances de acontecer alguma coisa, elas são maiores. Aqui é uma figura que tem no nosso livro, em que mostra a questão da origem dos vírus, justamente por análise de material genético, comparando o genoma desses coronavírus que infectam humanos, né? Então, aqui a gente tem, no caso, o morcego como principal reservatório natural, e a circulação entre hospedeiros, no caso, camelo, dando a MERS-CoV, infecção de pessoas, e aqui o outro, a cíveta, que também foi contaminada por um coronavírus, o SARS-CoV-1, que infectou pessoas. E aqui nós temos a origem do novo coronavírus, que a dúvida está exatamente aqui, mas provavelmente é o pangolim. Então, esse vírus, ele é um vírus envelopado. Como o vírus envelopado, ele tem uma membrana lipoproteica revestindo o seu material genético, né, protegendo o seu material genético, que está ali dentro, onde você tem uma molécula única de RNA envolta por um capsídeo. Esse capsídeo é formado por uma proteína que se chama proteína N. E esse envoltório lipoproteico, ele é formado por fosfolipídios de membranas celulares. No caso, nós vamos ver que é de membrana do retículo e do Golgi, não é da membrana plasmática. E as proteínas, elas são proteínas sintetizadas, são proteínas virais, né? Então, o vírus, ele tem que reconhecer na célula, para entrar, um receptor. Seria, aqui esse é um esqueminho, que também está no nosso livro, do ciclo do coronavírus, como que ele entra na célula, uma vez em contato com células do nosso corpo, que tem um receptor específico para um tipo de proteína, que é a proteína S, que é a maior. Essa proteína maior, que chama espícula, né? Uhum. É onde ele se encaixa. Então, as células do nosso corpo que tem esse receptor, que é o ACE2, elas são as células que o vírus infecta. Deixa eu só te interromper um minutinho, Sônia. Esses receptores, né, para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, para que possa compreender na sua plenitude. Esses receptores, eles são estruturas protuberantes, não é isso? Da membrana plasmática, da membrana que envolve a célula, e que interagem por forças intermoleculares com estruturas proteicas, com proteínas que estão na parte externa do vírus, né? Quando a gente vê na televisão aquela animação, aquele desenhinho do coronavírus como uma coisa meio espinhuda, né? Aquelas espículas que tem para fora, são elas que interagem por forças intermoleculares com esses receptores. E é isso que torna o vírus, às vezes, tão específico e capaz de invadir determinadas células e outras não é isso?
Exatamente. Então, vou voltar essa figura aqui para justamente mostrar isso que você falou. E as espículas que formam a coroa, por isso que ele chama coronavírus, são essas Aham, espículas grandes, da espícula S, que dá o nome ao grupo coronavírus, né? aham. São elas que encontram receptores na célula que vão, está aqui nesse esquema, que vão identificar essas proteínas celulares que estão presentes na membrana plasmática de determinados tipos celulares. Então, nós temos na membrana plasmática diferentes tipos de proteína que têm diferentes funções. Aqui, no caso, é uma proteína ACE2, que é uma proteína relacionada à função da angiotensina. Então, ela tem uma função específica no nosso corpo, ela não está lá para receber o vírus, ela tem Aham. uma função específica no nosso corpo e justo o vírus identifica essa proteína. E Uhum. essa proteína não está presente em todas as células. Onde ela está mais presente? Ela está mais presente nas células do nariz, do trato respiratório e do pulmão. Então, o que nós vemos é a entrada do vírus, que é um vírus respiratório, se dá preferencialmente pelo nariz e mucosas da boca e dos olhos, em menor escala, mas principalmente pela mucosa do nariz, em Aqui que eu nós quero vamos... aproveitar e te fazer uma pergunta. Há algum tempo atrás, circulou, entre tantas fake news referentes ao coronavírus, uma orientação errada dada por uma pessoa que se intitulava químico autodidata, onde ele dizia que o álcool gel não era eficaz para a higienização das mãos e que deveríamos usar vinagre. Bom, o, o envoltório que você estava mostrando, ele é lipoproteico, certo? Ou seja, ele tem lipídios e tem proteínas. Portanto, ele é similar à membrana plasmática. Exato. Assim sendo, esse envoltório, ele pode, numa certa medida, ser dissolvida, essa estrutura pode ser dissolvida usando um solvente apropriado. Por exemplo, Exato. o etanol, o álcool etílico, ou água com sabão. E aí, se esse envoltório se desfaz, por que, que o vírus não é mais infectante? Explica para o pessoal. Então, é exatamente isso que está a beleza da gente poder entender a estrutura de um organismo, para a gente poder saber como agir num processo aí para evitar a contaminação. Se a gente não conhece a estrutura desse organismo, a gente não consegue estabelecer medidas profiláticas. Assim como a gente também não consegue estabelecer medidas profiláticas, a gente não conheceu o ciclo de vida desse ser, né? Então, no caso específico, sendo um vírus envelopado, esse envoltório lipoproteico, uma vez destruído, essas proteínas que são tão importantes para a entrada do vírus nas células, elas se dissociam, quer dizer, o envoltório é destruído. Destruiu o envoltório, o vírus não infecta. Ele não tem mais a proteína S que vai encontrar o receptor na membrana plasmática, que é a maçaneta de entrada na célula, né? Então não tem como Perfeito. acionar. Então, você vê que noções de química e de Aham, sim, biologia associadas nos permitem entender coisas, porque às vezes fala assim, bom, por que lavar? Mas a gente tem que explicar por que lavar as mãos. E sim, para não sim, vir fake news como essas, que dizem que vinagre, ou sei lá, ou que não é efetivo. Enfim, nós temos aí sim, como mostrar com base na química, né? E na perfeito. estrutura do vírus. Quer dizer, se trata de uma situação em que a higienização correta da mão, ela acaba com o poder infectante do vírus. Quer dizer, o seu RNA vai continuar lá, não é o RNA que é danificado necessariamente por essas medidas profiláticas, Não, mas sim a capacidade de o vírus invadir as células que tem aquele receptor que você falou da angiotensina, né? Que inclusive é um receptor associado a questões ligadas à pressão sanguínea, não é isso? é isso mesmo. Vasodilatação, vasoconstrição, Exatamente. etc. Bom, eu estou Exatamente. curioso agora para entender o resto daquele ciclo que você está mostrando. Então, uma vez encontrada essa proteína, né, que vai estar presente em algumas células, essa é a maçaneta de entrada, a chave de entrada na célula, o vírus ele é englobado por um processo de endocitose. Como se o processo de endocitose normal, né? Então ele é englobado, fica dentro de uma vesícula, que é o endossomo,
e depois o vírus, o material genético dele é desempacotado. Dentro dele tem uma molécula única de RNA, então ele já atua como RNA mensageiro na célula, ou seja, ele já contém informações para a síntese proteica. É diferente, ele é um vírus de RNA que não é que difere de, por exemplo, do vírus da AIDS, que também é um vírus de RNA, só que o vírus da AIDS é um retrovírus. No caso de retrovírus, quando o RNA entra na célula, ele depois ele é transcrito reversamente em DNA e depois a transcrição em RNA. Aqui não. Aqui ele atua direto como um RNA mensageiro. E o que acontece? Esse RNA, é uma única molécula, né? Ele será traduzido na célula por proteínas que vão atuar na replicação viral. Então, ele começa a produzir uma helicase que vai atuar na duplicação, na replicação viral. Com isso, nós vamos ter várias cópias do RNA, são uma replicação viral. E também, nos vírus, tem duas formas bem interessantes de síntese de proteína. Uma delas é você transcreve um trecho grande do RNA mensageiro e se faz uma leitura de uma proteína, de várias proteínas ao mesmo tempo, e depois elas são dissociadas. Então, você tem uma tradução de várias proteínas associadas que depois elas são desmembradas. Então, isso acontece e uma das proteínas que é formada por esse processo é a proteína N, que é a proteína do capsídeo, é aquela proteína que envolve a molécula de RNA. Então, isso está acontecendo lá no citossol. Está havendo a replicação do RNA viral, várias cópias. Uma parte vai ser traduzida nessas proteínas, em especial vamos focar na proteína N, do envoltório, do capsídeo, não do envoltório, do capsídeo. E tem um outro processo em alguns vírus, que no caso desse vírus acontece, é muito interessante, é que o RNA ele é lido por trechos. E esse processo de leitura por trechos, ele escolhe aquele trecho responsável pela produção de um RNA menor que vai ser codificado, vai ser traduzido numa proteína. Esse processo de produção de pequenos trechos de RNA, estão vendo aqui? Uhum. Também recebe o nome de transcrição. Se a gente fizer a associação, quando a gente tem moléculas de DNA, aquele trecho do DNA que é lido, o gene, aquele trecho, o gene é lido, é transcrito em uma molécula de RNA mensageiro, e o que acontece aqui é como se fosse um processo semelhante. É uma molécula de RNA que vai ser lida apenas naquele pedacinho, correspondente à mensagem de uma determinada proteína. Então, é um RNA dando origem a um RNA, um trechinho do RNA. Então, se formam várias moléculas de RNA menores, cada uma delas contendo informações para a tradução de uma proteína específica. E esses RNAs menores vão para o retículo endoplasmático. E no retículo ocorre a síntese proteica. Então, nós vamos ter a síntese proteica da proteína N ocorrendo no citossol, que aqui fica em torno da molécula de RNA, e das demais proteínas virais que vão ficar no envelope associadas à membrana fosfolipídica, aqui no retículo endoplasmático. Depois passa para o Golgi, onde há a modificação dessas proteínas, e surgem as vesículas. Já a partir daqui, há o empacotamento. Então, a membrana que está aqui deriva de Golgi retículo endoplasmático, vai englobar a molécula de RNA que foi replicada aqui. A molécula de RNA vai ser envolta pelas proteínas N. Então, nós vamos ter aqui a montagem do vírus, que vai ficar dentro de um endossomo, e daí o vírus é eliminado por exocitose da célula. No caso, Sônia, essa membrana que reveste, né, esse envelope lipoproteico, ele é de um material de lipídios e proteínas que veio daquela membrana do complexo golgiense da célula do hospedeiro, não é isso? É isso, Então exatamente. quer dizer que
a mesma sensação de agressão que você sente nas suas mãos, por exemplo, quando você usa álcool, quando você usa água e sabão em excesso, que danifica a sua pele, porque remove essa camada lipídica, a parte lipídica principalmente, vai acontecer, como a gente estava comentando agora há pouco, no envelope do vírus, né? Exatamente. Justamente por ser uma membrana semelhante à que nós temos em profusão, em grande quantidade no nosso organismo, não é? Exatamente. Alguns tipos de vírus, por exemplo, o vírus da AIDS, quando ele brota da célula, ele carrega a membrana plasmática. Então, é diferente aqui. Ele carrega a parte fosfolipídica do envelope viral é da célula, ou da membrana plasmática, no caso do vírus da AIDS, ou aqui do complexo golgiense, vocês devem se lembrar como a síntese proteica ocorrendo no retículo endoplasmático granuloso. A passagem para o Golgi é feita por meio de vesículas que se fundem às membranas do Golgi, há uma modificação e brotam outras vesículas do Golgi. Então, a membrana fosfolipídica, neste caso, deriva desse processo. O que é diferente, o que é exclusivo do vírus são as proteínas. Tanto no caso do vírus da AIDS, as proteínas elas vão se alojando no setor da membrana plasmática e brotam dali. Aqui não. Aqui elas se arranjam já no complexo golgiense e dali aquilo se destaca, entra o material genético já sendo envolvido pelas proteínas M e aquilo se encapsula, se forma o vírus que sai. Então, o fosfolipídio de qualquer envelope viral é de origem celular. O que contém as proteínas contidas no envelope lipoproteica, proteína é viral. E quando se fala em genoma, estudo do genoma do vírus, para poder fazer aquela triagem, descobrir a rota que ele seguiu até que fosse transmitido de um animal ao ser humano, ou seja, como uma zoonose, essa análise é do RNA que está encapsulado, não é isso? Exatamente, é do São feitas RNA que está amostragens, ou encapsulado. seja, quer dizer, você faz a amostragem, você faz uma análise do genoma de vários vírus encontrados naquele animal e também o que está infectando o ser humano e faz um cruzamento dessa análise para verificar se aquele genoma é próximo ou igual ao que está infectando o ser humano, é isso? Qual semelhança existe, qual o grau de semelhança que há, se faz isso tanto para o reservatório do vírus, né, que estamos falando do coronavírus dos morcegos, quanto os animais possivelmente intermediários, se procura localizar e compara com o RNA viral do coronavírus que está infectando as pessoas, né? Então, é o RNA viral que a gente faz esse estudo aí do genoma. E naquele esquema que você mostrou, tinha uma parte em que o RNA... Bom, porque tudo se passa como se o vírus, uma vez entrando, ele sequestre todo aquele maquinário bioquímico que tem na célula em benefício próprio. Quer dizer, ele por si não tem todas aquelas enzimas e enfim, todo aquele aparato bioquímico que é necessário para que ele se reproduza, ele não tem. Por isso que ele não se reproduz fora do seu hospedeiro, não é isso? Tanto que se costuma dizer, me corrija se eu falar besteira, que os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios, não é? Quer dizer, ele só se reproduz dentro de uma célula de um hospedeiro. E como parte desse sequestro, você mostrou ali que o RNA ele é transcrito. Você falou em transcrição, aí a palavra transcrição está sendo usada numa maneira um pouco distinta do que normalmente se usa em biologia celular, não é? E ali, aquelas pequenas fitinhas de RNA produzidas, elas são complementares? Quer dizer, se eu tenho uma base no RNA que veio do vírus, eu vou ter a complementar nesse fragmento? Sim. Exatamente. É uma leitura como a gente entende das leituras que são feitas. Você tem dois processos acontecendo aí. Você tem a replicação, é a replicação do RNA inteiro, né? Replica ele inteirinho, copia ele inteirinho. E o outro processo é você
um trecho, uma parte dele é traduzida naquelas poliproteínas, que a gente chama, né, que depois são quebradas, e o outro é transcrito em pequenas moléculas de RNA mensageiro, de tamanhos correspondentes ao trecho que será traduzido e dando origem a uma proteína viral, né? Então, é basicamente isso, é uma leitura complementar. E em vírus, os mecanismos de replicação viral, de leitura do material genético viral, tem uma diversidade tão grande, é enorme a diversidade que existe, né? Então, quando a gente fala de vírus, a gente não tem ideia, primeiro, da quantidade de vírus que existe, que é enorme, é gigantesca, e não tem ideia da quantidade de estratégias de reprodução que esses organismos têm, né? Então, nós temos vírus de DNA, vírus de RNA, retrovírus, vírus de RNA, retrovírus, vírus de RNA que não são retrovírus, tem vários tipos de vírus de RNA, então, que tem um processo de replicação um pouco diferente desse que nós estamos falando. Então, a diversidade de modos desses vírus usarem a maquinária da célula a seu favor é muito grande. Quer dizer que, invariavelmente, o vírus usa, em maior ou menor grau, a maquinária celular que existe no hospedeiro, né? Ele não tem como se virar sozinho fora Não da se célula. vira. Não se vira sozinho fora da Sônia, célula. muito bom conversar com você. Para quem não está ouvindo, está sendo muito bom isso, sabe, conhecer esses detalhes. Muitos que nos acompanham vão prestar medicina ou outras áreas de grande dependência da prova de biologia, da prova de ciências da natureza. Eu queria que você deixasse uma mensagem final aqui sobre as lições que a gente leva dessa epidemia para a nossa vida. Eu acho que as lições são muitas, porque nossa vida mudou muito, virou tudo de pernas para o ar. Então, eu acho que é um momento de reflexão dos nossos valores, das nossas atitudes, da nossa conduta no meio ambiente, em como lidamos com o próximo, voltar um pouquinho para olhar dentro da gente, né? Que nós tivemos uma pausa aí muito grande e que nos leva a refletir. Então, as nossas condutas interferem muito na vida de todos. Se vocês pensarem especificamente no caso do coronavírus, dessa pandemia, a atitude de cada um é muito importante no combate a essa doença, que afeta e pode ter consequências muito graves. A gente não conhece todas as sequelas ainda que o coronavírus pode deixar no nosso corpo. Então, atitudes individuais, elas se refletem no coletivo e nós temos que ter essa visão do coletivo quando tomamos atitudes e tomamos as nossas decisões, né? Então é muito legal, vou confraternizar com todos os meus amigos e depois posso levar esse vírus para contaminar meus pais, meus avós, meus tios ou uma pessoa que tenha alguma comorbidade. Então é uma reflexão importante do repensar da nossa vida. Sônia, muito obrigado pela sua atenção. Conversei aqui com Sônia Lopes, PhD em Biologia, professora aposentada da USP, autora de inúmeros livros e que ajudou a formar várias gerações de professores de Biologia e de Ciências. Muito obrigado, Sônia, pela sua atenção. Obrigada e sucesso a todos.